Título: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramatai, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zub, Efrateu. Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem de sua cidade, de ano em ano, a adorar, a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava, e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amados irmãos, Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus possa te abençoar poderosamente. Hoje o tema da mensagem é sobre como vencer a afronta. Como vencer a afronta. Jesus, ele te chama. E quando Jesus te chama, ele vai te ensinar a vencer a afronta. Na sua caminhada da fé, o que virá para tentar te parar é a afronta, o medo. O diabo, ele tentará colocar medo em você. Quando você está iniciando na caminhada da fé, você se deparará com a afronta. Como você vencerá a afronta? E como você pode evitar certas afrontas? Penina afrontava Ana. Ana não podia ter filhos, porque Deus, a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana, não era o diabo.
Ana não estava amaldiçoada, mas o próprio Deus cerrou a madre de Ana. Tem coisas que Deus, ele vai te privar para te abençoar. Tem coisas que Deus, ele fará você passar para que pessoas que estão perto de você venham aceitar você na bênção. Pessoas vão ter que aceitar o teu testemunho. Quando olharem o que você passou para alcançar, eles não vão te invejar. Quando souber da sua história, o que você está passando agora é para gerar uma história. É para que quando Deus te exaltar, pessoas venham entender que você não chegou ali à toa. Você tem uma história. Se Deus fechou a porta para você naquilo que você mais queria, é porque Ele vai te exaltar naquilo que você mais quer. Deus tem um projeto na sua vida, mas para que esse projeto ele venha a acontecer, primeiro Ele fecha a porta, para depois te exaltar. Ana, ela sofria afronta. Porém, a afronta que Ana sofria não era do tamanho da afronta que uma pessoa sofre se não orar. A afronta que Ana sofria tornava-se pequena porque ela era uma mulher de oração. Se você ora, o gigante torna-se pequeno por causa do tamanho do seu Deus que agirá na sua causa. Se você não ora, Deus não opera o livramento e a afronta torna-se maior e insuportável por causa da sua indisciplina na oração. Você está entendendo esse mistério? Se você orar, Deus faz a afronta ficar menor. Se você não orar, o gigante, ele te vencerá. Tem pessoas que vão no monte e só louvam a Deus. Quando sai do monte, o gigante vem para afrontar, amedrontar. Por quê? Porque não orou, só adorou. A Bíblia diz, aquele que está aflito, ore. Você não vencerá a afronta, o gigante, aleluia, sem oração. A única maneira de você diminuir a afronta e passar por cima, aleluia, e você se agigantar diante do problema é através da oração. Porque se você não orar, você fica, aleluia, pequeno, aleluia, diante do problema. Mas se você orar, você fica, aleluia, Deus Santo e Poder e Glória, forte diante do gigante. Porque digo fraco, sou forte. Quando você ora, Deus entra para enfrentar o leão. Deus entra para enfrentar o valente, Deus entra para enfrentar o gigante. Por quê? Porque digo fraco, com Deus sou forte.
O problema é que as pessoas se deparam com os gigantes, se deparam com as afrontas, mas não conseguem vencer porque não tem vida de oração. Você vencerá, meu amado e minha amada, através da oração. Se você sair de casa sem orar, aleluia, Deus Santo e poder, glória a Deus, pela revelação, Deus ele entra com o gigante. Para você orar. Deus permite o gigante para você orar e para você ser abençoado. Mas se você sair de casa com oração, revestido na oração, há o gigante que se levanta no trabalho, o gigante que se levanta no teu ministério, o gigante se levanta na rua. Deus Santo e poder e glória não consegue te tocar. As setas não conseguem, inflamadas, não conseguem te derrubar. A lança não consegue te tocar. Porque você tem vida de oração. O teu problema ficará pequeno, aleluia, perante a tua vida de oração. No início da minha caminhada da fé, há 9 anos atrás, era no início ainda, eu só adorava e não tinha vida de oração, disciplina na oração. Eu adorava a Deus, colocava louvores e adorava, saía. E o diabo vinha, e Deus permitia ele me afrontar. A afronta era grande, porque eu não orava. Mas quando você ora, Deus dá o livramento. Daniel estava no meio da Babilônia. Daniel orava. Quando surgiu a afronta diante dele, Daniel, você vai para a cova, se você orar. Ele disse, para mim não importa, eu continuo orando, porque independente da afronta, a oração me ajudará. A oração em Deus me ajudará. Porque o problema que se levantar contra mim torna-se pequeno, porque eu vou orar ao meu Deus, que as mãos dele não estão encolhidas, nem seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir e para que não possa salvar. Daniel, então, é lançado na cova dos leões. Quando ele entra na cova dos leões, Daniel não sente medo, porque ele tinha vida de oração. Os leões estavam em jejum e não abriram a boca contra Daniel, para devorar Daniel. Por quê? Porque Daniel já tinha orado no quarto. O gigante ficou pequeno, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Quem quer dar glória a Deus? O teu problema ficará pequeno, meu irmão. Você só suportará a caminhada da fé através da oração. Sem oração, você não conseguirá vencer as barreiras. Como Davi venceu aquele gigante? Como Davi venceu o urso-leão? Tinha vida de oração. Perdão. O problema ficou pequeno diante de Davi, porque tinha vida de oração, tinha vida com Deus. O problema é que muitas pessoas não suportam o processo, não suportam a luta, porque não oram. Porque não tem uma disciplina de oração. A palavra diz em Colossenses capítulo 4, perseverar a oração. Verso 2.
A palavra diz: aquele que está aflito, ore. Tem que olhar a aparência do pregador, tem que olhar a aparência do irmão. Você tem que olhar para a sua vida de oração. Está difícil? Parece invencível? O gigante estava lá, afrontando Israel 40 dias, 40 noites. Davi pequenininho. Ô Saul, essa armadura não dá não. Não dá para mim. É oração. Aquele que está aflito, repetindo, ore. Você ora, o mar se acalma. Porque ele domina o ímpeto do mar. E acalma a tempestade. Quem é esse? Disse os discípulos. Olha para Jesus. Que com uma ordem, o mar e o vento obedecem a ele. Com uma ordem que ele dá, o mar e o vento obedecem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós somos cartas ministradas pelo Espírito. Não com tinta de caneta. Não com tinta. Mas agora, pelo Espírito, ministrado em nosso coração. Falar as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é segundo a piedade. As santas palavras, que é a doutrina. Manejando bem a palavra da verdade. Quem crê da glória? Manejando bem, procure apresentar-te a Deus como ovelha aprovada, que maneja bem a palavra da verdade. Pode olhar, pregador, o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Olha para Jesus, olha para a mensagem. Então, para você, pega a visão. Estou aqui para pregar bonito, para fazer show para você, não. Pega a visão. Quer vencer o gigante? Tenha disciplina na oração. Aquilo que está parecendo difícil para você, você vai passar por cima através da oração. 3 vezes ao dia. Toma essa receita aí. Não é oração de 2 minutos, não. Pelo menos 10 minutos você tem que falar com Deus. Não é oração repetitiva, não. É oração que você expõe o seu problema. Davi disse: Senhor, quem é esse gigante incircunciso que afronta o Deus vivo? Elias disse com uma pequena frase, mas ele já estava sentado naquele Monte Carmelo em espírito de oração. E quando chegou a vez dele de clamar, ele disse: Senhor, olha o teu povo e faz tornar-se o coração deles para o Senhor. E Deus respondeu a oração de Elias. É na oração.
Quando você deixa de orar, o gigante cresce. Quando você ora, o gigante vai diminuir. Quem crê da glória a Deus? Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Você tem vida de oração. Os seus problemas diminuirão. Tem uma frase, mexer com um crente de oração é pior que mexer com um exército. Davi disse, o Senhor me faz vencer um exército e saltar uma muralha. Davi era homem de oração. Por um homem faz correr 1000. Por quê? Porque um homem de oração. Jesus disse, se eu quiser, eu posso orar ao meu Pai, e Ele pode enviar 12 legiões de anjos. Apenas com oração. A oração de um justo tem muitos seus efeitos. Quem quer agora a Deus? Você pode estar domingo a domingo na igreja, mas se você não está com o coração limpo, você não consegue se achegar a Deus em oração. Limpai as mãos, pecadores. Limpai o coração. Para você se achegar a Deus, você precisa limpar as mãos e limpar o coração. Se você está na igreja domingo a domingo e as suas mãos estão sujas no pecado, e o seu coração está sujo no pecado, você não conseguirá se achegar a Deus. Tem gente que está orando, e a oração não está se achegando a Deus. Se um homem desrespeitar sua mulher, sua oração será impedida. Não adianta orar, só orar. Tem que orar com o coração no altar. Elias prepara o altar. E quando ele ora, Deus ouve e responde. Clame a mim e eu responder-te. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Segredos ocultos que Deus revelará a você, escondidos grandes e dos poderosos, e revelei aos pequeninos. Eucana com 2 mulheres. Tinha só as 2 mulheres. Era errado? Não. Se não era errado, não é errado hoje. Por quê? Porque Deus nunca consentiu com o pecado. Deus nunca entrou em conformidade com o pecado. Romanos 12, 2. Transformais o vosso intelecto e entendimento, mas não vos conformeis com esse mundo que é o pecado. Você acha que Deus consentia? Será que Ana estava maldita? Não estava. Ela foi mãe depois de orar e seu marido falava com ela, Ana, será que eu não sou melhor para você do que filhos? Ana! Será que você endoidou? Fica falando baixinho de madrugada? Eu sou uma mulher atribulada de espírito, disse Ana para o marido. Ana não estava embriagada de vinho, como pensou o marido e como pensou o sacerdote ali, que achou que Ana era filha de Belial. Ana, será que você é filha de Belial? Ana, será que você está embriagada de vinho? Ana, você não pode ter filho. Mas Ana estava no monte.
Ana estava de madrugada falando baixinho e seu marido, o que está embriagada? Não, estou orando, mexendo meus lábios, falando com o Senhor. Ana baixinho orando. Oração. A Bíblia diz que Deus, então, certo dia, que Ana vai no templo, Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Ana e usou o sacerdote ali, colocou a mão sobre a cabeça de Ana e profetizou: Ana, o Senhor manda te dizer, você está saindo daqui hoje de posse da tua vitória. Oração. Como Ana suportou tudo isso? Como o problema ficou pequeno e Ana alcançou pela fé? Oração. Não ora que é vitória. Não ora que é pregar a palavra. Abrir a porta da palavra não é pregar só em palácios, não, meu irmão, minha irmã. Abrir a porta da palavra é a palavra de Deus chegar aos corações. Eu só prego se for no altar, no palácio, na igreja, igreja de gesso. Igreja lotada. Paulo disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ele lá na prisão, escrevendo as cartas. E a palavra chegando aos corações. Chega um momento que Paulo chega para pregar em Roma, é preso na sua própria casa, não podendo pregar, abrir igreja, abrir templo. E pregava na sua própria casa, pregou lá por 2 anos, e as pessoas iam ouvir Paulo. Oração. Ana venceu a afronta, oração. O gigante vai ficar pequeno se você tiver a vida de oração. Meu Deus, como ele conseguiu até aqui? É muito corajoso, é muito forte. Não tem nada disso. Tem vida de oração. Aí ele fica forte com Deus. Ele mesmo, autossuficiência, força dele, não tem nada disso. Paulo diz: quando estou fraco, eu estou forte. Qual a fraqueza de Paulo? Reconhecer que precisava de oração. Quando ele estava de joelho, para muita gente isso aí é difícil. Eu não fico de joelho, é muita humilhação. Ali você reconhece a sua fraqueza, a sua limitação em Deus. E quando estou fraco, é aí que estou forte. Seus inimigos verão você de joelho em oração. E quando te verá na batalha, verá você como um leão. Porque a Bíblia diz que nós somos filho do leão. Estamos confiados como filho do leão. O que é confiado? Estamos confiantes. Porque nós somos leões, somos filhos do leão. O leão dos leões, o leão da tribo de Judá. Filhinhos, não choreis. Porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Eu sinto muito dizer, essa vidinha de crente Nutella, sem orar, sem disciplina, oração, você não vai vencer. Isso aqui eu falo com experiência. Eu saindo de casa para louvar,
diabo veio me afrontar. Saí de casa, tinha acabado de louvar, sem orar, o diabo veio me afrontar em tempo de me ameaçar a própria vida. Não estava orando, um pouco. Estava tendo disciplina como Daniel. Outro dia saí de casa para orar, veio um homem e me afrontou. Me ameaçou até de me agredir. Sem eu ter feito, sem eu ter culpa na questão. Porque eu saí de casa sem orar. Oração. Está repetindo que ele está aflito? Ora. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele exortava os discípulos a orarem. Jesus exortava eles a orar. Então não é o tempo que você ora. É a sua disciplina. Dá um exemplo. Hoje você ora 2 horas. Amanhã você ora. Amanhã você não ora. Inconstância. Não é o tempo que você ora. É a constância na oração. É a disciplina na oração. Oração sem cessar. Ou seja, todo dia tem que estar orando. Quando você é inconstante, não vai conseguir. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. O rolo está descendo aqui. Então, o tempo de oração não é importante, mas a oração sincera e constante é importantíssima. Porque Jesus exortava eles a orarem para viverem na vontade de Deus, em espírito. Porque se eles deixassem de orar, eles viveriam na carne. Então, o que te mantém no espírito, você está no espírito, não significa que você tem que deixar de orar. Por quê? Porque mesmo que você diminua a oração, porque agora você está em espírito, conseguiu domínio próprio em espírito, você não deve, mesmo que você diminua a oração, você não deve deixar de orar. Você não deve deixar de ter disciplina na oração. Então tem pessoas que acham que é o tempo de oração. Não tem nada disso. Jesus não falou, você tem que orar 3 horas, 4 horas, 5 horas, não está na Bíblia isso. Tem períodos que Jesus faz longas orações e tem períodos que Jesus faz curtas orações. Então, se você está no espírito, consegue viver uma vida